A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para você, tudo bem? Eu espero que sim. Nós continuaremos o nosso propósito porque a Bíblia diz. E hoje a Bíblia diz no Salmos 11 uma palavra para a nossa reflexão. Diz assim: No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro? Porque eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Estudando a palavra do Senhor, eu consegui aqui algumas informações importantes para nós nesse texto. Esse texto é escrito por Davi. Em qual momento da vida que Davi está escrevendo esse texto? Alguns historiadores dizem que Davi pode estar escrevendo esse texto quando, na corte de Saul, Davi ele é convidado a fugir. Por quê? Para que não houvesse nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de confronto, e diz alguns estudos que Davi foge para o deserto. Lá ele fica 10 anos e mesmo no deserto Saul vai lá e persegue a Davi. Outros falam que esse texto pode ser escrito na época que seu filho Absalão se rebela contra ele. Então Davi também foge ali de Jerusalém e vai ali para o outro lado do Jordão com uma única finalidade: fugir do seu filho. Fugir do seu filho por quê? Fugir de Saul por quê? Por conta de covardia? Por conta de medo? Não. Essa fuga era uma fuga significativa, tanto de Absalão quanto de Saul. Era fugir literalmente da tentação. E qual que era a tentação? A tentação era revidar. A tentação era entrar numa guerra que o Senhor ainda não tinha autorizado Davi a entrar. A tentação era agir pelas suas próprias mãos e pelas suas próprias convicções. Alguns estudos dizem aqui, olha só, que os amigos de Davi aconselham ele a fugir para o monte por um tempo e permanecer em retiro até que o rei se mostrasse mais favorável a ele. Davi, na época, ele não aceita o conselho, ainda que mais tarde ele até parece segui-lo. Este salmo, ele se aplica no estabelecimento da igreja contra as calúnias do mundo e o conselho comprometedor do homem, com a confiança que deve ser colocada em Deus, o juiz maior. E o que Deus quer falar conosco nesse salmo? Muitas vezes nós recebemos alguns conselhos que falam assim: olha, avança. Só que não é tempo de avançar. Olha, foge, só que não é tempo de fugir. E eu me recordo, lendo a palavra do Senhor, de uma certa feita, que o anjo, ele dá uma ordem para Ló. Ló, vai embora e não olha para trás, porque Sodoma e Gomorra irá ser destruída. A Bíblia diz que Ló pega a sua esposa e começa a fugir. Mas no meio do caminho, a mulher de Ló, ela olha para trás. A ordem foi para fugir, mas ela olha para trás. E nesse olhar dela para trás, talvez olhando porque o que ela estava deixando em Sodoma e Gomorra, o coração dela talvez estivesse preso ainda lá, diz a palavra do Senhor que ela se torna uma estátua de sal. Então, aqui nós temos que entender que nesse salmo tem algumas situações que é necessário nós fugirmos. E muitas vezes, como que nós fugimos? Nós fugimos das nossas responsabilidades? Não. Nós fugimos porque é um bem necessário, é um livramento do momento. E muitas vezes as nossas fugas, eu vou dizer das minhas fugas, muitas vezes eu me refugio aonde? No silêncio. Muitas vezes tem horas que a gente está tão ativo fazendo as coisas e Deus fala assim, comigo ele já fez isso comigo: Ângela, entre em período de silêncio, entre em períodos de você comigo no quarto. E muitas vezes
Eu penso que eu estou tendo um crescimento espiritual, estou tendo sim, mas mal eu sei os livramentos que o Senhor está nos dando. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, assim como os inimigos de Davi, há inimigos sobre a nossa vida. Inimigos visíveis, inimigos terrenos. É claro que são agentes terrenos, mas assim que agem por intermédio do adversário da nossa alma. E a gente não vai lutar contra a pessoa, não. A gente vai lutar contra principados e potestades, mas muitas vezes vem com armas contra a nossa vida para nos derrubar. E olha aqui, ó, no verso 2 diz: porque eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. E muitas vezes essas flechas não são armas, não, flechas indígenas, não, armamento onde vai sair bala, não. Muitas vezes essas flechas são palavras. Palavras que vêm para nos desmotivar, palavras que vêm para roubar a nossa fé, para tirar a nossa esperança, para nos paralisar do trabalho que nós vamos fazer. Muitas vezes igual aconteceu, olha só, na vida de Neemias. Neemias está lá, erguendo um muro, fazendo o que o Senhor colocou no seu coração, por ele ter amor à pátria, aqueles patriotas que tinham ficado lá em miséria, os muros tinham sido derribados, as portas tinham sido queimadas, e ali Neemias se levanta no reino, orando, jejuando, por um tempo determinado. Alguns estudiosos falam de 3 a 4 meses, então mais ou menos dá entre 90 a 120 dias, e diz um dia que o rei acorda, vê a cara de Neemias e fala: Neemias, o que está acontecendo? E Neemias fala assim: olha, a minha terra está sendo assolada, foi assolada, os muros foram derribados. O rei libera Neemias para ir, libera condições para ele ir. Quando ele chega lá, ele vai espiar sozinho para ver como que era o contexto, como que estava a terra, como que estava a condição do lugar, e ali ele começa a sua obra. Mas no meio da sua obra, veio uma palavra contra a vida de Neemias. Neemias, para com a obra. Esse muro aí não vai dar em nada. Neemias, olha aqui, tem uma carta para você. Vem palavras de desânimo, vem palavras mentirosas para tirar Neemias do propósito. E qual é o posicionamento de Neemias? Ele não desce, ele não para. Diz a palavra do Senhor que uma das mãos ele tinha armas e da outra mão ele tinha sua ferramenta. E é assim que nós devemos ser e estar na presença do Senhor. Muitas vezes assim, pessoas estão armando flechas, palavras venenosas, mas nessa tarde, em nome de Jesus o Cristo, toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a tua vida, contra a tua família, teu ministério, teus negócios, o meu Senhor, ele joga por terra, porque para o ímpio o Senhor tem reservado o castigo, mas para aquele que é justo, o Senhor tem reservado as bênçãos. Mas, querido, muitas vezes, mesmo a gente buscando o caminho da justiça, o caminho da retidão, nós nos encontramos aqui no verso 5, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. E muitas vezes nós somos provados. Alguns são provados na enfermidade, outros são provados financeiramente, outros são provados no ministério, outros são provados na vida secular, mas no meio de toda a provação, o Senhor espera algo da nossa parte. Qual vai ser o meu e o teu posicionamento? Aqui Davi, chega uma hora que ele fala assim: Senhor, o Senhor ele é justo. E o Senhor ele ama a justiça. Davi em todos os momentos nos ensina que a fuga dele, o refúgio dele, a confiança dele não estava em homens, estava em Deus. E nessa tarde, em quem você e eu temos colocado a nossa confiança, o Senhor muitas vezes permite algumas provações sobre as nossas vidas. O Senhor ele sabe o que vai acontecer, mas muitas vezes nós não nos conhecemos e através da provação, através da luta, através da adversidade, primeira coisa que nós temos que fazer: qual vai ser o meu posicionamento? Quem eu vou buscar conselho? Segundo conselho, quem eu vou buscar o conselho? Primeiro, qual vai ser meu posicionamento? Segundo, em quem eu vou buscar conselho, em quem eu vou me refugiar? Terceiro,
Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda com esse momento de adversidade na minha vida? Eu fico olhando o texto bíblico e eu falo, Senhor, além de Davi fugir para o deserto, ainda no deserto tinha perseguição sobre a vida dele, de Saul, e muitas vezes não é assim na nossa vida. A gente vive altos e baixos. Quantas vezes já fui para parar no meio do deserto, e mesmo no deserto, na terra seca, muitas vezes nos falta amigo, mas perseguidor não falta. Não é assim? É perseguição da calúnia, é a perseguição da inveja, é a perseguição do ciúme, porque muitas vezes, independente da fase que nós estamos vivendo, nós nos cuidamos, nos levantamos e vamos para a casa do Senhor tributar o nosso louvor e nossa adoração ao nome dele. E muitos que nos veem muitas vezes não compreendem. Muitas vezes nós entramos com a nossa cabeça pensando em algumas coisas que nós estamos vivenciando, e muitas vezes alguém nos olha e nos julga e fala assim, nossa, passou por mim e nem me cumprimentou. Mas muitas vezes mal você sabe que aquele irmão que passou por ti mal te cumprimentou, ele está vindo de uma jornada de deserto, onde ele tem sido trabalhado, amassado por Deus. Então nessa tarde, que você não venha se precipitar a agir debaixo de qualquer conselho terreno. Se aconselhe na palavra do Senhor. Domingo à noite eu tive conversando com um casal de jovens e eu falei dessa forma para ele: vai chegar momentos na sua vida de liderança que o seu conselheiro vai ser o seu travesseiro dentro do teu quarto. Ele vai ser aquele que vai recolher suas lágrimas, ele vai ser aquele que vai afofar os seus pensamentos ali com Deus, porque muitas vezes o nosso falar tem que ser falar somente com o Senhor. Aqui os conselheiros falaram assim: o Davi, foge. Mas essa fuga que eles estavam falando para que Davi executasse era uma fuga por temor à resistência terrena. E mal eles sabiam que a fuga de Davi era porque ele estava saindo da terra e se refugiando no Senhor. Nessa tarde, confia no Senhor. Se mantenha íntegro na presença de Deus. E por mais que seja o momento que você está vivenciando, quer seja de perseguição, quer seja de calúnia, quer seja de deserto, creia, o Senhor está contigo e não há momento que o Senhor nos abandone. Tão somente confie no Senhor, porque a palavra dele diz que ele prova o justo, mas ele nunca vai te provar para ele te desaprovar. Cabe a mim e a você querer ser escoltado por Deus, direcionado pelo Senhor nas nossas provações diárias e deixar que ele venha nos orientar. E olha, palavras contrárias, peça para que o Senhor venha te guardar. Melhor, vamos fazer uma oração nesse final desse salmo. Pai bendito, Pai amado, que em nome de Jesus, Senhor, assim como os ímpios se levantavam como contra Davi, armando, aparelhando as suas flechas, Senhor, contra o teu filho para tentar, Senhor, matá-lo, destruí-lo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço nessa tarde que toda palavra de destruição, toda palavra de roubo, toda palavra de mentira, de calúnia contra as nossas vidas, contra as nossas casas, as nossas famílias, que caia por terra no nome de Jesus o Cristo, que seja anulada nessa tarde. E ainda, Senhor, que nós tivemos, Senhor, vivendo momentos de provações, momentos de desertos, momentos, Senhor, de perseguições, que o nosso refúgio seja o Senhor. Deus, tira de nós o espírito de medo, o espírito de covardia, Senhor, e nos libera, Senhor, a autoridade do teu Espírito Santo, para que nós venhamos caminhar debaixo da tua orientação, debaixo da tua vontade, do teu querer. Deus querido, Deus santo, abençoa, Senhor, a cada um que tem, Senhor, se inscrito nesse canal, ouvido a tua palavra, Senhor, e libera somente aquilo, Senhor, que o céu tem designado sobre a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus,
Desembarata, Senhor, o inimigo da nossa alma. Senhor, deixa ele em confusão, que os nossos adversários fiquem perturbados, mas que nós nos mantemos, Senhor, em paz e tranquilidade contigo. Senhor, eu te agradeço por esse momento único que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, por mais simples que sejam as palavras liberadas, mas tem sido palavras, Senhor, de ânimo, palavras que vêm do teu Espírito Santo, que vem nos fortalecendo, vem vindo como bússola sobre os nossos caminhos, Senhor. Fica conosco, abençoa o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você continue nessa caminhada. Que você continue na leitura bíblica. Se você muitas vezes fala assim, irmã Ângela, para mim é pouco, só um salmo por dia, não tem problema, leia Provérbios, leia Gênesis, leia Êxodo, mas não se